senta para trocar as figurinhas, a gente acaba aprendendo, né? Então, eu reforço mais uma vez que eu sou só uma mediadora, e eu acho que assim como eu tenho para falar, vocês têm a contribuir, a gente aprender juntas, né? É um cenário que, como a Rê falou, ainda não muito navegado por nós, terapeutas da mão. Então, eu gostaria muito que vocês interagissem, porque eu não estou num papel de aqui hoje de passar tantos conhecimentos, assim, de trocar algumas experiências com vocês. Falar sobre o cotovelo de criança ainda é um desafio para a gente, tanto no sentido em relação ao manejo com a criança, quanto às evidências. Como que a gente vai trabalhar baseado em evidências se as evidências são poucas hoje, né? E o que a gente recebe no consultório ou no hospital? A gente recebe casos mais graves, ou a gente recebe, como o doutor falou na quarta-feira, ou a gente recebe só o filé? É difícil chegar ao filé pra gente, né? Então, a gente vai falar o que seria cada um deles e qual a melhor abordagem com as crianças. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E eu gostaria que a gente pode fazer a discussão no final, mas de repente, se alguém quiser parar, fazer algum comentário, eu acho que vai ser pertinente. Então, eu vou falar da reabilitação das lesões do cotovelo da criança. O doutor quarta-feira falou um pouco sobre as lesões mais recorrentes da criança e algumas mais raras. Então, eu tenho um caso para trazer aqui de duas situações que eu atendi recentemente. Realmente é um desafio para a gente e uma ordem para a gente discutir. Então, quando a gente fala de tratar a criança, né, a criança não é um mini adulto, ela tem comportamentos diferentes. E a gente precisa entender, quando eu falo comportamento, é desde o comportamento mesmo até a parte de tecido. O que ficou claro para a gente na quarta-feira, que o doutor colocou e eu reproduzi esse slide dele, que a criança ela tem sítios de ossificação. E esses sítios de ossificação, depende da idade que a criança tem a lesão, ela não aparece. O osso, por ser o osso da criança, ele ser mais cartilaginoso, é um osso que, por muitas vezes, no raio-x fica difícil do doutor ele observar o traço da fratura. Então, o que vai concluir que a criança teve uma lesão é a medida do raio-x, o que ele deixou bem claro para a gente na quarta-feira. Então, a criança ela tem os sítios de compressão, que está muito bem descrito por esse slide, e esses sítios eles se formam com a idade de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 anos, e na sequência essa descrição. Então, vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar nos tratamentos na abordagem com o cotovelo pediátrico, uma semiologia básica para a gente entender. Então, são 3 articulações em congruência, né? O cotovelo, ele tem uma cápsula curta, mais ou menos 25 ml. A criança, ela tem uma frouxidão ligamentar e, como eu falei, o osso é mais cartilaginoso. E por muitas vezes as lesões das crianças, principalmente o Montegia, que a gente vai falar no final, que o Dr. Felipe, assim, brilhantemente falou no final da quarta-feira sobre esse tipo de lesão, é um dos casos que eu trouxe aqui. O doutor que eu trabalho é um cirurgião de mão e eu discuti com ele essa semana, na terça-feira, e ele tem um N grande hoje, segundo ele, quase 1000 casos de cotovelo, e nesses anos todos de trabalho, apenas esse caso que eu trouxe de um Montegia em especial, mas que eu recebi o paciente, foi um alvo de discussão até que eu cheguei a conversar com a Rê, com o pessoal do nosso grupo. Essa criança ela foi abordada por um ortopedista pediátrico, depois encaminhada para o cirurgião da mão, depois a criança operada, e só depois, então, a criança encaminhada para o serviço de terapia da mão. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, quando a criança ela vem encaminhada para o terapeuta da mão. Quando a gente flete o cotovelo na vista posterior, a gente consegue observar o epicôndilo, né, epitróclea e a ponta do lécrano, e na extensão a gente tem um alinhamento dessas estruturas.
O valgo, ele é fisiológico, permite, então, o cotovelo se adaptar à cintura, e relatos de que o homem tem um ângulo de 5 graus de valgo, e as mulheres de 10 a 15 graus de valgo. Então, só lembrando o que seria um cotovelo valgo, né, e o que seria um cotovelo varo, para a gente entender que algumas lesões, o paciente vai apresentar um varo, como consequência de traumas graves, principalmente supracondiliana. O movimento fisiológico da flexão e extensão. Então, ao movimento de flexão, o cotovelo, ele tende a fazer um valgo, né? Então, a gente faz o movimento de flexão e ele tem esse valgismo, e a gente já começa a entender as forças que geram nos ligamentos colaterais mediais e no ligamento colateral lateral, e normalmente atuam no movimento de 4 a 6 músculos para fazer essa estabilidade dinâmica. E no movimento de extensão, o cotovelo tende ao varo, né? Então ele tende a ir para fora e atua nesse movimento 2 a 3 estabilizadores dinâmicos. Então, a gente já tem aqui uma discrepância entre estabilizadores dinâmicos durante a flexão e durante a extensão. Por isso que muitas lesões, tanto em adulto quanto criança, mas em criança por ter até uma frouxidão ligamentar, ou seja, a criança já tem um déficit de estabilizador estático e poucos estabilizadores dinâmicos no movimento de extensão. Então, por isso que as crianças são mais propícias a terem a lesão com o cotovelo em extensão, com a mão espalmada e cotovelo em extensão. Movimento fisiológico de flexão e extensão, então, na angulação, normalmente a flexão para a criança vai até 135 graus, extensão até 0 ou 180, a supinação de 80 a 90 e a pronação de 75 a 85. É esperado um arco de movimento de 100 graus, funcional, sendo 50 para flexão e 50 para extensão. E aí a gente conclui, então, que esse emaranhado, esse sistema ligamentar e os estabilizadores dinâmicos, né? Então, como eu falei, a criança e o adulto já tem essa desvantagem entre flexão e extensão para esses estabilizadores. Então, o músculo ele faz parte do sistema de estabilização dinâmica da articulação e do movimento, e os ligamentos fazem parte do sistema de estabilização estática. Agora vamos falar de um dado especial e uma peculiaridade em tratar criança e tratar adulto, e eu volto a falar que tratar criança não é tratar um mini adulto. A criança ela tem uma noção de posição segmentar diferente do adulto, né? A parte proprioceptiva dela, ela ainda não está maturada, não está formada, então ela tem um déficit nessa retroalimentação. Então, o senso de propriocepção articular ainda está em formação. E quanto maior o ângulo, maior será o erro de noção da posição segmentar. Então, se a gente precisa que a criança faça um arco de movimento sem olhar a atividade que ela está fazendo, essa paciente vai ter um déficit no arco de movimento, um déficit na reprodução desse movimento que a gente quer que o paciente tenha uma alta amplitude. Quanto mais a criança usa o cotovelo e o membro superior para suas atividades, maior será o armazenamento de informações somatosensoriais e melhores serão suas manobras. Então, a gente precisa encorajar as crianças a realizarem as atividades consciente. Eu acho que isso ainda é um desafio, né? É o mais desafiador para a gente. E não só esse detalhe, mas a noção da posição segmentar, o que ela influencia? No controle de velocidade e na potência das atividades básicas e instrumentais de vida diária. A criança ela tem baixa consciência corporal e concentração sobre o isolamento muscular, diferente de um adulto. Se eu pedir para ela isolar um tríceps, por exemplo, o adulto fica muito mais fácil. Para uma criança, por exemplo, é muito mais difícil. Associado a uma dor ou qualquer desconforto, fica mais difícil ainda essa criança manter-se concentrada no isolamento e no exercício. Eu acho que esse é o ponto principal do nosso trabalho com as crianças, principalmente em cotovelo, que se trata de uma dobradiça e onde tem forças vetoriais agindo e a criança vai dissipar para o ombro, para o punho e enfim, outras formas de não mandar a força relativa para aquele cotovelo. E como o doutor falou na quarta-feira, alguns traumas mais comuns em crianças, né, a supracondiliana, eu acho que
é o maior público que a gente atende, tanto em consultório quanto no hospital. Algumas fraturas de côndilo lateral, côndilo medial, que são mais raras, né? Epicôndilo lateral, epicôndilo medial, fratura de capítulo, mais rara ainda. Capítulo etrócleo, o traço que pode ser intraarticular. Fratura luxação, montégia e fratura da cabeça do rádio, mais rara ainda quando ela vem isolada. Um exemplo das fraturas supracondiliana é o varo, né, que o paciente desenvolve, e por muitas vezes a lesão da fise, que vai acabar bloqueando esse crescimento. Então, o que a gente vem discutindo hoje com alguns pacientes que a gente recebe em consultório são os traumas no esporte para a criança. E a criança tem um perfil muito competitivo, né? As crianças vão ao extremo, são incansáveis e cada vez mais repetitivas. Então, esse uso excessivo do membro, um osso cartilaginoso, uma frouxidão ligamentar, o que essas crianças vão desenvolver ao longo do seu crescimento? São crianças que vêm chegando para a gente cada vez mais frequente. Eu acho que isso é um nicho que nós devemos explorar, é o nosso futuro, que não está longe, por sinal. Então, as crianças chegavam para a gente antes com a queda da própria altura, às vezes queda do sofá, queda da cama, queda de algum anteparo nos playgrounds da casa da criança, enfim. Hoje não mais a gente recebe só esse público, a gente recebe o público que vem de um overuse, mas é difícil a gente falar um overuse em criança, mas isso vem acontecendo. Então, eu recomendo o estudo desse artigo, que ele fala um pouco sobre esse tipo de patologia. Então, as complicações que a gente costuma receber, a gente recebe já um cotovelo rígido. As crianças tendem a não ficar tanto tempo mobilizado quanto o adulto, né? Isso também é muito conduta médica, depende do ortopedista ou do cirurgião fazer essa liberação e esse encaminhamento. A criança tem uma peculiaridade de brincar, de estar sempre em movimento com esse cotovelo, desde que não sinta dor. Se a criança sentir dor, então ela vai ter um bloqueio e isso vai ser difícil para o terapeuta para conduzir. Então, a paciente pode desenvolver algumas pseudoartrose, lesão neurológica, infecção, necrose vascular e ossificação heterotópica, que por muitas vezes, dependendo do manejo cirúrgico e às vezes do manejo passivo em terapia, a criança pode vir a desenvolver. A gente tem uma complexidade do sistema de dobradiça, né, um sistema nervoso, vascular, muito complexo, atravessando essa articulação. Côndilos com desvios costumam ter compressão, seja arterial, seja nervosa, e as tangenciais também causar bastante dor, no caso do capítulo de uma tróclea. Alguns exemplos de complicação que foi falado na quarta-feira também, eu só estou reforçando, normalmente na supracondiliana com desvio. Os pacientes são tratados cirurgicamente e, claro, toda a conduta médica, mas normalmente o foco proximal, ele tende a fazer uma compressão arterial ou nervosa e ainda assim, em alguns casos mais raros, a espícula distal, ela faz a compressão também de ramo de nervo. Aqui um exemplo do nervo ulnar, aqui do mediano e aqui da artéria braquial. E aí, o manejo agora a gente entra especificamente no manejo do terapeuta da mão no trauma do cotovelo pediátrico, né? Então, qual é a nossa discussão atualmente sobre órteses? Qual a órtese correta a usar? Qual o momento a gente inserir uma órtese? Haja vista que um tecido conjuntivo de uma criança, a deformação, o índice de deformação é diferente do adulto, é muito mais fácil, né? E qual é o momento certo de eu inserir uma órtese? Na primeira sessão, na segunda sessão? Como eu vou fazer esse tipo de avaliação para poder indicar esse recurso? Qual o período de imobilização que vocês costumam receber esse paciente? O que seria início precoce? A gente pode falar de um início precoce aqui com uma criança? E qual o programa? Qual o programa? Está aparecendo uma tela aqui para mim sobre uma enquete, deixa eu tirar aqui. E qual o programa a gente deve inserir?
Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, né? E eu acho que o ponto principal é quando recebemos o cotovelo pediátrico. Eu vou falar da minha experiência atualmente. Atualmente, eu costumo receber os meus pacientes com uma semana, mais ou menos, de lesão, e que esses pacientes vêm encaminhados tanto pelo ortopedista pediátrico, quanto pelo cirurgião de mão. Quando ele vem encaminhado pelo cirurgião de mão, é quando o paciente já apresentou alguma complicação, precisou ser feita uma intervenção pelo cirurgião da mão especificamente, e ele veio encaminhado para o meu serviço. Quando ele vem através de um ortopedista pediátrico, é para um caso de confecção de órtese, de uma orientação da mãe ou do pai para conduzir esse paciente, porque ele vai ser muito, assim, ter uma boa resposta na reabilitação, é um caso mais tranquilo. Então, eu falo para vocês que são públicos diferentes, de ortopedistas diferentes. Quando ele vem, então, do cirurgião de mão, eu já sei que é um caso um pouco mais complicado. Quando vem do ortopedista pediátrico, vem para órtese ou vem para orientação. Um exemplo disso é o paciente que eu recebi, que ele veio primeiro encaminhado pelo ortopedista pediátrico, com uma luxação, fratura luxação da cabeça do rádio isolada, o que é muito raro em criança. Até porque o doutor falou na quarta-feira que até 60 graus, de 45 a 60 graus de achatamento e angulação da cabeça do rádio é aceitável, a criança vai crescer e vai se adaptar e ter os movimentos normal de pronossupinação, flexo, extensão. Só que esse paciente ele foi abordado com uma redução e depois uma fixação com fio de Kister, e a criança foi evoluindo até a terceira semana, mais ou menos, onde essa paciente teve uma praxia ou algum comprometimento do interosso posterior e ela veio a ter a mão caída, né? Ela tinha uma paresia grave do extensor do punho, ela tinha um pouco, sim, de extensão ativa do punho, mas zero de extensores de dedo. E aí ela foi encaminhada, então, para o cirurgião da mão, onde o cirurgião da mão fez a intervenção aberta, onde ele fez toda uma reestruturação dessa cabeça do rádio, digamos assim, e uma liberação desse interósseo posterior. Aí já foi encaminhado com 5 dias para o serviço de terapia da mão, vou mostrar o caso para vocês. Ela, em uma semana, já começou a ter os movimentos dos dedos e evoluiu muito bem com o movimento de pronospinação. Outro caso também que a gente recebeu via cirurgião da mão foi um paciente, até que a gente discutiu o caso no grupo aqui. O paciente veio com um diagnóstico de fratura da cabeça do rádio também. A cabeça luxando, e só com órtese não foi possível reduzir. O paciente ficou quase 6 semanas com uso de órtese, e aí não houve um consenso entre o ortopedista pediátrico e o cirurgião da mão, no posicionamento do antebraço. Foi feita uma Munster na época, e o ortopedista pediátrico queria que a gente moldasse em pronação total para a cabeça do rádio ficar estabilizada. E o cirurgião de mão me pediu para que eu moldasse em supinação total para que a cabeça do rádio ficasse estabilizada. E aí a gente discutiu bastante e eu moldei em médio prono. Esse paciente, depois de retirado a órtese, continuou luxando a cabeça do rádio, tanto no movimento de flexão e extensão, tanto com o antebraço em médio prono, tanto quanto o antebraço pronado, tanto quanto o antebraço supinado, ele luxava a cabeça do rádio. Então, foi optado por uma intervenção cirúrgica. Essa intervenção cirúrgica, o doutor fez a síntese da cabeça do rádio, ele ficou imobilizado, mas depois da retirada da síntese, ele voltou a ter a luxação da cabeça do rádio. Então, o que o doutor concluiu? Que provavelmente, o doutor, o cirurgião, o que ele concluiu? Que no trauma inicial, essa criança provavelmente teve uma lesão de Montegia, com um abaulamento da una, e que dificilmente seria visto no raio-x, e com a luxação da cabeça do rádio.
Então, a intervenção que não foi feita no início, e agora o que ele sugere é que seja feita uma osteotomia da ulna para poder ter a congruência da cabeça do rádio com a ulna. Mas foi proposto para a mãe, e no início ela vai pensar um pouquinho mais sobre isso, e eu ainda não tenho uma resposta sobre esse caso, como ele ficou. Ainda está sendo feita o acompanhamento com a criança. Então, vamos falar um pouquinho sobre órtese, né? Qual a experiência que eu tenho das crianças que vêm tanto do ortopedista pediátrico quanto do cirurgião de mão. O que eu mais faço ali na minha rotina, eu acho que iguala entre a Manster ou a axilopalmar, porque se é uma supracondiliana, preciso bloquear a flexoextensão, mas se é uma lesão que eu posso permitir flexoextensão e bloquear a pronospinação, então eu vou optar pela Manster, e hoje a maioria dos casos que eu faço é a Manster Splint. E aí, esse caso aqui, em especial, foi solicitado pelo cirurgião de mão para que ficasse em supinação total, para tentar manter a congruência da cabeça do rádio com a ulna. Então, são casos específicos que a gente precisa manter o contato com o cirurgião, diferente de uma fibrocartilagem, não que a gente não tenha que manter o contato com o cirurgião, com certeza tem, mas a gente viu numa fibrocartilagem triangular, a maneira correta de congruência entre parte óssea e parte mole é o médio prono. E aqui a gente precisa fazer com que o tecido cicatrize, tecido especificamente é um tecido mole, que foi uma luxação, então a criança precisava ficar na posição de supino total. A órtese, então, né, no período de reabilitação, ela também faz parte, a gente pode utilizar uma órtese articulada ou ainda o próprio fixador externo que permite a mobilização. No caso, esse paciente aqui foi feito, ele tinha uma síndrome não muito bem relatada, mas ele tinha um encurtamento capsular muito grande, e o doutor fez uma liberação dessa cápsula e fez esse fixador externo, onde a gente precisava fazer uma mobilização precoce. Então, o terceiro dia pós-operatório, pós a fase inflamatória, a gente começou já a mobilização da criança e depois ela partiu, depois que tirou o fixador externo, nós continuamos ainda com uma órtese articulada. O período de reabilitação, então, é um desafio para a gente, né? Não tem protocolos formados, a literatura ainda é muito pobre para a gente falar que está trabalhando sobre evidência. Eu falo que hoje a gente vai mais produzir evidência do que trabalhar sobre evidência. Então, a criança, ela tem uma propriocepção ainda em maturação, e que a gente precisa incentivar isso em terapia também. Ela tem baixa concentração para isolamento e seletividade muscular, mais uma vez eu volto a reforçar que isso é um diferencial para a gente que vai tratar essas crianças, e não só concentração do isolamento, como concentração ali na atividade. A criança enjoa, por 30 segundos ela vai enjoar do que você está aplicando para ela e você precisa mudar essa terapia. Muito cuidado na movimentação passiva, porque a criança que sente dor ou sente desconforto, ela vai travar o movimento, ela vai ter as contrações, e isso vai estimular a rigidez, e cada vez que você tenta chegar até a criança para fazer manobras, ela vai adquirir aquele reflexo de proteção e vai ficar mais difícil ainda de você ter as manobras ou dela cooperar com as atividades que você vai aplicar. Orientar e treinar os pais a estimular a criança corretamente em casa, eu acho que isso também é uma maneira, uma abordagem que a gente pode ter bons resultados com a criança. Um exemplo, eu tive uma criança com uma fratura supracondiliana, era uma criança autista grave, que ela não aceitava o toque. Então, para eu conseguir fazer alguma coisa com a criança, eu tive que primeiro fazer com a mãe, e a mãe fazer com a criança. Eu era simplesmente uma mediadora entre mãe e criança nesse momento, mas foi a única maneira que eu consegui reabilitar essa criança. Então, avaliação, né? O que existe de avaliação? A gente só tem a goniometria hoje para fazer com a criança. Existem alguns relatos na literatura sobre como mensurar a dor da criança, alguns questionários, né? Mas ainda assim,
é muito pobre a literatura em relação à avaliação. Eles relatam o DASH para ser feito com criança, mas ainda qual é a interpretação da criança em relação à parte funcional? A interpretação da dor, que é tão subjetiva no adulto, imagina na criança. Esse artigo da direita que ele cita, então, a COPM também como um instrumento de avaliação, mas eu também volto a reforçar, qual é a idade que a criança vai ter critérios para ela interpretar o seu progresso, a sua evolução, que a COPM tem algumas perguntas que faz esse score, né? Então, eu não sei ainda, de fato, o benefício, a fidedignidade da aplicação desse instrumento de avaliação. E o PO-DCI também, que ele cita nesse artigo, que são coletas de dados de resultados que vão mostrando para a criança a sua progressão em relação à melhora. Mas eu ainda, eu não aplico, eu não tenho familiaridade nem resultados com esses testes, somente com a agonometria mesmo. Então, os cotovelos que chegam para a gente, o pós-operatório ou o tratamento conservador, claro que o tratamento conservador, nós vamos esperar a liberação do ortopedista, do cirurgião. Quando ele chega para a gente, eu volto a reforçar que a mobilização, ela tem que ser ativa e tomar bastante cuidado para o movimento passivo, exatamente para não desenvolver esse reflexo de proteção que a criança vai desenvolver, e aí vai ficar difícil realmente a gente ter uma abordagem adequada na reabilitação. E normalmente as órteses axilopalmar são as indicadas, ou a Munster Splint, e aí a gente mais uma vez discute a abordagem que ela precisa ser radial, né, e não ulnar, diferente da Sugar Tongue, que é uma abordagem ulnar, e a gente discutiu também em outros workshops aqui o porquê que a abordagem tem que ser radial, né, já visto aqui é o rádio que faz a sobreposição sobre a una, e associado ou não a uma tipóia, tomar bastante cuidado também quando a gente vai inserir esse ambiente para criança, se a mãe também é bastante insegura, a gente pode conferir aí, de repente, uma dificuldade de você manobrar essa criança e da mãe também corresponder em terapia, porque eles podem ficar muito reativos em relação às manobras e aos exercícios, ficar muito protetivo. Eles tiram, fazem terapia, mas depois vão para casa e ficam em casa com a tipóia, e isso pode prejudicar bastante seu resultado. E aí é o momento certo ou não de inserir as órteses seriadas, progressivas, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Então, dos pós-operatórios, como que eu costumo receber? Como eu tenho eu consigo trabalhar diretamente com o cirurgião de mão, tanto no hospital quanto na clínica, eles costumam me mandar entre o 3º e o 5º dia pós-operatório. E aí a gente vai orientar, nem que seja para uma sessão, para orientar a mãe a fazer a massagem, para fazer a drenagem. Em contrapartida, eu recebo muito poucas crianças com edema. A resposta tissular de uma criança é diferente de um adulto, mesmo em fraturas graves, fraturas supracondilianas com a técnica aberta e bastante manejo cirúrgico ali, a criança não desenvolve tanto edema assim. Mas vale essa orientação na primeira semana. Na segunda semana já começa um arco de movimento restrito, mas a gente começa a orientar essa criança e essa mãe a movimentação ativa, e depois na 3ª semana, que é a maior parte que a gente recebe, da 3ª para a 4ª semana, tirando as fixações, as sínteses, é que a gente começa também a movimentação ativa com as crianças. A gente fala, eu coloquei aqui de imediato quando a gente recebe a indicação do ortopedista. Então, imediato a retirada da síntese, imediato a retirada de uma órtese axilopalmar num tratamento conservador, por exemplo. Então, a criança chegou para você ali na terapia, você começa a movimentação ativa. E os recursos que você vai utilizar, você precisa ser bem criativo para que a criança realmente realize os movimentos de mobilização relativa isolada ali para um cotovelo, porque ela quer brincar, ela quer fazer vários movimentos, ela quer usar as 2 mãos e menos fazer o exercício
que precisa. Por muitas vezes, ela já com 3 semanas tem um certo encurtamento do bíceps, por exemplo, e aí quando você chega no limite máximo, nesse limite plástico, digamos assim, elástico, desculpa, essa criança vai sentir uma tensão, vai sentir um desconforto, vai ser difícil a gente passar por um módulo plástico, e é aí que a gente precisa ter manobras e ser criativos com a criança. Eu falo aqui sempre promover a viscosidade do tecido antes de ser trabalhado, então eu aqueço sim, eu faço a massagem sim com as crianças, até para ela ter um conforto, e sentindo a dose do peso da minha mão, e ela sendo encorajada tanto no movimento de extensão, quanto no movimento de pronossupinação e flexão. E também vai depender muito do caso, essa criança aqui, foi aquela criança que eu falei para vocês da cabeça do rádio isolada, feito a redução mais a síntese com o fio, e teve uma lesão do interósseo posterior. E aí, claro, os movimentos que ficaram, assim, desde o início mais complicados foram os movimentos de pronospinação. E que a maior parte da terapia, pelo menos o meu público no consultório, ele vem no máximo 2 vezes na semana comigo. O resto eu oriento, eu treino para que a criança faça com os pais em casa. Então, flexo-extensão, eu tenho certeza que essa criança vai fazer bastante em casa nas suas atividades do dia a dia. Já a pronossupinação, que vai ser mais difícil, o que ela mais precisa, é o que eu encorajava no setting terapêutico. Então, o foco do trauma que eu falo, esse foi um exemplo, né, que a criança ela precisava fazer mais pronossupinação, então era o que ela fazia mais em terapia, até porque a terapia com criança, ela não leva 1 hora como leva uma terapia com adulto, né, focada no exercício, concentrada no exercício e exigindo cada vez mais dessa deformação tecidual. A criança não, a criança é difícil concentração, é difícil a gente passar por um módulo plástico, bem difícil, ela se manter no módulo elástico é muito mais fácil, e aí o momento que a gente pensa em inserir uma órtese ou não. E a fratura supracondiliana, então, que ela vai ter bastante interferência em relação à flexo-extensão, e na cabeça do rádio, consequentemente, a pronospinação. Aqui o exemplo de algumas atividades. O manejo do terapeuta de mão no cotovelo pediátrico, então, diferente do adulto, que eu volto a falar para você, na evolução das semanas, é muito rápido a evolução da criança, quando ela corresponde, né? O foco principal, então, será a amplitude de movimento e a propriocepção. E o que eu lanço de reflexão para vocês aqui é, a gente trabalha fortalecimento numa criança, e quando eu falo criança, qual é a idade? Até que idade vocês pensam em ser uma criança? Até ela apresentar no raio-x uma física de crescimento? Eu acho que ela ainda é uma criança, né? Eu estou com uma criança de 15 anos que ela ainda tem um traço ali, um pouquinho, né, de física, ou seja, não teve fusão ainda, essa maturação óssea, e 15 anos está dentro de uma faixa pediátrica, mas ele está muito mais voltado para um tratamento de adulto do que de uma criança. Ele já tem uma propriocepção mais maturada, uma noção de posição segmentar diferente de uma criança de 5 anos, por exemplo, que é aquela criança que vocês viram que eu mostrei, da fratura isolada da cabeça do rádio. Então, se houver lesão ligamentar, orientar os exercícios no eixo, sem lateralização. Isso no caso de crianças maiores, aí de 12, 13, 14 anos, onde ele vai apresentar luxação, e aí essa instabilidade ligamentar também pode contribuir para agravos e resultados não tão satisfatórios. Então, o paciente, na hora de fazer flexão, ele tende a um estresse em varo, tomar bastante cuidado ali para compensar, ele vai fazer bastante essa movimentação, e a gente precisa fazer o alinhamento, essa correção o tempo todo, e orientar a mãe também a fazer com a criança, e essa autocorreção que vai acontecer. Sempre ter cautela com a movimentação passiva, isso eu acho que deve ficar bem focado, porque a criança, se ela desenvolver esse reflexo de proteção, vai ficar difícil depois a gente movimentar. E algumas experiências com o CPM, não que ele faça toda a diferença, mas eu acho que se a gente tiver como recurso diferente, vale a pena aplicar.
Então, o CPM a gente consegue fazer um início imediato, porque você controla o arco de movimento, você encoraja a criança, porque a movimentação é muito lenta, e aí a criança, ela consegue colaborar, acreditar que aquilo não vai doer, e, enfim, vai fluidificar os tecidos, melhorando depois a terapia. Talvez um recurso para estimular mais a movimentação ativa da criança, não que ele seja essencial. A propriocepção, então, sempre estimular a criança, ela precisa ter essa noção da articulação, do posicionamento do membro, até para poder aplicar depois em casa nas atividades de vida diária, e aí favorecer o ganho de desempenho dessa estrutura que está sendo reabilitada. Então, na rigidez articular, quando a gente recebe isso aqui, normalmente rigidez articular vem pelo cirurgião da mão. Pelo menos para mim, os pacientes que eu já recebo em rigidez articular é aquele paciente que já foi tratado por um outro colega conservador, depois precisou de uma abordagem cirúrgica, ou fez uma abordagem cirúrgica, não deu certo, e depois precisou fazer uma outra abordagem cirúrgica. Desses 17 anos que eu trabalho, eu recebi uma única manipulação em centro cirúrgico para rigidez, de uma criança na época que ele tinha 11 ou 12 anos, e ele já veio de um trauma que desenvolveu uma rigidez articular, foi tratado conservador, depois ele foi para o centro cirúrgico e foi feita essa manobra sobre anestesia, e ele voltou em terapia, utilizando órtese seriada durante o dia, e órtese seriada noturna e órtese progressiva durante o dia. Era um paciente que fazia, ele foi uma grande exceção, e eu me lembro dele até hoje. Hoje ele é um médico já, olha como se passou o tempo, né? E ele fazia terapia comigo 2 vezes por dia, durante muito tempo. Então, esse paciente, e ele era filho de um ortopedista, e eu lembro que a primeira sessão que ele chegou comigo, ele chegou relatando que ele não queria segurar o saco com um ratinho. E eu falei, mas que saco, que ratinho é esse? Então, como ele foi tratado no início? Uma sacola, um ratinho, que era um peso de segurar a porta, de sustentar a porta, colocado dentro dessa sacola, e ele tinha que segurar essa sacola com peso e dar várias voltas ali no condomínio dele. Então, a teoria era que se ele segurasse o peso com o cotovelo e extensão, iria ser mais fácil para ele esticar esse cotovelo. Então, essa foi a única fisioterapia, a única terapia que ele fez no pós-imobilização, quando ele teve o primeiro trauma. Eu falo fisioterapia porque o pai falava muito isso, o pai era ortopedista, e essa indicação do peso na sacola para que ele andasse com esse recurso foi do próprio pai. E aí depois, infelizmente, essa criança acabou desenvolvendo uma contratura e precisou dessa manobra em centro cirúrgico. E aí depois ele veio, foi feito assim um trabalho muito intenso com a criança, porque ele jogava tênis e ele queria jogar tênis profissional. E ele falava muito em terapia que ele precisava ficar 100%, 100%. Então isso martelava muito na minha cabeça, e como eu iria conseguir isso com uma criança de 1 ano e que fosse participativa em terapia. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre rigidez articular, que são alguns casos que a gente recebe em consultório. Eu não sei vocês, acho que vale a pena essa discussão depois, mas de início, antes, eu recebia só rigidez articular de cotovelo de criança. Eu não recebia casos simples de fratura supracondiliana ou fratura supracondiliana simples, que foi tratada com gesso, depois vem só para a gente orientar. Hoje que eu recebo do ortopedista pediátrico, 2, 3 sessões só que a criança vem, depois ela fica linda, maravilhosa, muito fácil, né? Então a gente orienta a mãe, orienta a criança, faz alguns movimentos ativos e a criança toca a vida. Antes a gente recebia só rigidez articular. Então, esse público vem sendo mesclado atualmente. Eu acho que é um nicho que a gente precisa explorar. O terapeuta de mão precisa se envolver mais, que esse vai ser o futuro para a gente. Então, vamos produzir evidência. Se vocês forem fazer uma pesquisa nos bancos de dados, vocês vão ver que protocolo de reabilitação, evidências sobre isso são poucas, bem poucas. Então, volto a reforçar, até o fim da aula eu vou falar cuidado com a movimentação passiva. Peso com contração gera rigidez. Dor mais imobilização, isso com certeza. Rigidez de cotovelo, então a gente precisa aplicar forças externas, desde que a criança precise
entender e colaborar com essas forças que a gente está aplicando, né? Não é fácil, então simplesmente você promover um taping ali na criança para você fazer um alongamento de uma cápsula posterior, por exemplo, aqui, e a criança ainda ali dentro dessa tração desenvolver rotações. Essa é aquela criança, essa da esquerda aqui, a criança da cabeça do rádio, então ela tinha uma flexão quase final já, mas nessa fase final ela não conseguia supinar, ela ficava em médio prono, então era difícil ela ter a supinação. Eu conseguia manobrar passivamente essa supinação, sem incomodar a criança, mas ativamente ela não tinha essa ação. Então, eu tentei inserir ali uma brincadeira com ela para que ela realizasse a flexão com a supinação total. Esse exemplo aqui é de uma criança com fratura supracondiliana da direita, com uma órtese progressiva, para ele ter ganho de flexão. Só que ele usava essa órtese aqui durante o dia e usava à noite uma seriada. Então, foi uma fratura que desenvolveu uma grande rigidez aqui. A criança, ela começou na terceira semana pós-operatória e, mesmo assim, ele acabou desenvolvendo uma rigidez. Foi um tempo longo de tratamento por se tratar de uma criança e é aquela criança que ficou com um vário que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui no slide, que ficou com resultado com a extensão, flexão total, porém, com o vário, essa criança aqui, com o vário de cotovelo. Então, vamos seguir. Ainda dentro da rigidez, a gente usa... Eu trouxe aqui, mas eu não tenho experiência com as trações elásticas, eu particularmente não gosto delas, né? Eu acho que, de início, quando a gente aplica, ela é uma força exagerada, e depois de algumas horas e de alguns dias, ela é uma força que já não vai estar agindo no tecido. Então, para uma deformação realmente plástica acontecer, ao meu ponto de vista, a minha experiência, eu não sei de vocês, mas a minha, eu não tenho respostas boas com esse tipo de tração. E lembrar que a gente só vai aplicar essa tração elástica antes de 90 graus, antes de 90 graus, a gente precisa de uma forquilha para dar o ângulo de 90 graus, senão a gente vai ter migração dessas forças em relação ao fulcro, e aí realmente a gente não vai tracionar adequadamente o tecido periarticular que a gente tanto quer deformar, né? No caso de uma ação de uma órtese desse tipo, a gente realmente quer fazer uma deformação plástica dos tecidos periarticulares, não do tecido muscular. Já uma órtese seriada, a gente tem mais ação em tecido muscular, né? Então, encurtamento músculo-tendíneo. E uma tração desse tipo de órtese aqui, que são alavancas curtas, a gente precisa estar passando dos 90 graus, já quase numa fase final de flexão, porque senão, se a gente usa num ângulo desse aqui, esse tipo de órtese, com certeza vai ter migração, e essa órtese não vai agir numa deformação plástica desses tecidos periarticulares. Então, tomar bastante cuidado em relação ao ângulo, as forquilhas, as forças, porque a mesma teoria que você aplica em relação ao dedo, por exemplo, das forças a 90 graus na tração, é a mesma que você vai aplicar no cotovelo. Eu não posso aplicar esse tipo de órtese aqui numa rigidez a 90 graus, por exemplo, que eu não vou ter tração suficiente e essa órtese vai migrar com certeza. Outra discussão que eu queria trazer para vocês também é em relação à abordagem da órtese, principalmente a seriada. Eu vou até lançar a pergunta aqui em relação à progressiva. Se vocês modificam o ângulo... Rê, você acha melhor a gente discutir isso agora ou no final? O que vocês acham? A gente pega o gancho que está falando de órtese ou deixa para o fim? Eu acho que tu fechou o microfone. Acho que a gente, sei lá, né? Vou lançando as perguntas. Eu estou fazendo algumas enquetes. Ah, tá. E aí eu posso fazer essa. É sobre Boa. a remodelação?
Na verdade, isso, a remodelação da órtese. E qual momento a gente vai fazer essa remodelação? Acho que isso está claro para todo terapeuta. Mas qual a postura do antebraço a gente vai fazer primeiro e depois, qual a gente muda? Um exemplo assim, eu moldei essa insupinação. Foi a órtese que eu fiz de cara para o paciente quando eu indiquei que ele necessitaria de uma órtese progressiva diurna. E depois de 3 semanas que ele teve uma boa resposta, eu vou remoldar no médio prono e depois de uma semana eu moldo em prono. Isso acontece com vocês? E por que acontece? Por que vocês optam por fazer isso? Então, acho que a gente pode discutir isso no final. Alguns recursos também que eu falo para vocês, que eu preparo o terreno para poder trabalhar, né? Então, eu falo que eu promovo um ambiente viscoso para recrutar essas fibras e promover forças ali para realmente ter uma deformação. Então, eu uso sim o calor, algumas vezes no final da terapia eu uso frio para manter alongado e uma resposta tissular mais branda em relação à terapia. Agora, outra pergunta que eu queria lançar para vocês em relação a eletro. Eu não uso eletro com crianças, mas eu especificamente estou atendendo essa criança de 14 anos, 14 anos, e ela faz o atendimento comigo, particular, e faz também pelo convênio com uma outra equipe. E essa outra equipe está usando o FES, segundo ele, para potencializar a flexão, que o déficit dele hoje maior é flexão do que extensão. Então, acho que valeria uma discussão também aqui entre nós. Eu procurei na literatura em relação à eletroterapia para rigidez de cotovelo pediátrico e não encontrei. Então, eu acho que é outro nicho também para a gente poder explorar. E trouxe aqui a discussão de games e realidade virtual. Nós temos na clínica o Wii, mas eu não uso, até hoje não usei com criança. Eu não tenho realidade virtual, mas eu não sei a opinião de vocês, mas também não sei até quanto o benefício da realidade virtual em relação às crianças. E por que isso? A criança já é muito dispersa. Se a gente coloca um videogame ali para a criança, um jogo, ela vai querer fazer tudo menos o exercício. Então, a concentração dela eu acho que vai diminuir mais ainda. Mesmo que sejam movimentos de tênis, por exemplo, que são lançamentos, que precisa de flexo-extensão, talvez a criança vai fazer? Vai, mas e se a chance dela fazer esse movimento compensado é muito grande, né? Então, ela vai fazer um movimento de extensão com varo, de flexão com valgo, e eu preciso corrigir por muitas vezes os exercícios, principalmente se for uma fratura luxação. Então, eu acho muito arriscado a gente aplicar, por exemplo, games para qualquer tipo de criança. Pronossupinação, por exemplo, a criança vai ter muita rotação interna e externa de ombro, se eu deixar ela livre ali jogando videogame. Então, eu não tenho experiência para falar para vocês em relação a esses dois recursos, embora eu acho que possa ser um recurso mais um que venha contribuir em terapia, desde que o terapeuta fique bem atento nessas compensações, porque as crianças têm essas forças vetoriais, essa dissipação de forças muito bem feitas. Diferente de um adulto que tem a consciência corporal, a noção da posição segmentar, a seletividade muscular, e ele sabe onde ele tem que conter e onde ele tem que realmente lançar o movimento. Então, sem dúvida, a reabilitação do cotovelo pediátrico nos traumas do membro superior vem se tornando cada vez mais a realidade do terapeuta da mão. Antes, as crianças, elas estavam aí no mercado para diversos profissionais, especialistas, não especialistas, e a criança tinha uma boa evolução. A partir do momento que alguns casos complicaram-se, eles foram encaminhados por terapeuta da mão. Com agora o alcance do terapeuta da mão até o ortopedista pediátrico e vice-versa, o ortopedista pediátrico ao terapeuta da mão, não só para a órtese, mas também para uma orientação, um manejo mais adequado, a criança passou a desenvolver cada vez menos essas complicações. Então, eu vejo aí um caminho, um futuro para a gente, o caminho a ser percorrido e com certeza com sucesso.
E o diferencial da terapia com a criança sempre será a abordagem, né? A conduta da terapia para um resultado final de sucesso. Então, lembrar que a criança, ela ainda tem um sistema de propriocepção e maturação diferente do adulto, a seletividade muscular é diferente, e por isso a gente precisa ter um certo feeling com essa criança. E eu falo que os pilares para tratar o cotovelo de uma criança são 3. O cuidado com a movimentação passiva, isso do início ao fim, cuidado para não promover mais dor, porque na movimentação ativa, se ele sentir um incômodo desse tecido, ele já vai voltar, ele vai ter receio, e ainda mais se ele viver num ambiente onde ele tem uma certa insegurança, isso já vai ser bem difícil para a criança colaborar e evoluir. Conquistar a amplitude completa, isso é muito importante. E aí, a outra pergunta que a gente pode discutir é trabalhar o fortalecimento com criança ou não? Eu, atualmente, em terapia, não faço fortalecimento com criança, a não ser 15, 16 anos, que é diferente, mas até 11 anos, mais ou menos, eu não faço. Adquiri uma amplitude completa, trabalhei para a percepção do alto para a criança e ela vai para o dia a dia, ela vai conquistar a força dela. Como que nós vamos mensurar a força de uma criança, né? É só a gente medir, por exemplo, a força do bíceps do lado direito, do lado contralateral ao lado lesionado, e aí a gente consegue constatar que a criança está com a força normal. Então é isso, cuidado com a movimentação passiva, conquistar a amplitude completa e trabalhar para a propriocepção. E como a gente vai conquistar a DM completa? Com as atividades do dia a dia, inserir alguns recursos que a criança tenha curiosidade para fazer os exercícios e a gente não necessariamente precisa trabalhar essa força. Então, exemplo do paciente, esse paciente ele tem 14 anos, ele veio para o serviço depois de muitos atendimentos sem sucesso, e ele fez apenas 4 sessões, esse era o ângulo final dele de extensão, e apenas com 4 sessões esse paciente teve alta. Simplesmente orientei o exercício que ele precisava fazer, inseri uma órtese noturna seriada, e esse paciente conseguiu a amplitude final que ele precisava, tanto para extensão quanto para... Então, eu falo que a chave do sucesso é a frequência dos treinamentos em relação à intensidade. Mais vale o paciente ser frequente do que ser intenso. Isso reforça tanto para adulto, mas para criança muito mais. Algumas referências complementares ainda, que eu acho que vale a pena a leitura, que são poucos casos aí, mas tudo vem a contribuir para a gente em relação a conteúdo para a gente ter uma abordagem mais adequada ou mais assertiva com as crianças. Mas eu acho que era isso que eu tinha para passar com vocês. Eu queria discutir muito essas colocações aqui que eu deixei e agradecer mais uma vez a presença de vocês nessa tarde e o aprendizado que com certeza eu vou ter hoje com vocês. Obrigada. Obrigada, Tati. Excelente explanação, esclarecedora, importante, né? Em relação a pérolas, né? A dicas importantes. Agora que eu lembrei dos slides que eu passei, ele tinha 2 filminhos de propriocepção, eu acabei esquecendo. Mas era o InMove, né? O InMove para a criança fazer esse jogo e o outro da parede, então, para a criança mandar essa força para a articulação. E aí, legal. Quando a gente aplica, quando a gente não aplica também, por exemplo, a gente viu o doutor apresentar na quarta-feira as fraturas de epicôndilo com traço em capítulo, com traço de capítulo até tróquea, né? A propriocepção, nesse caso, eu sempre vou fazer mais para o final, quando a paciente estiver com sua amplitude de movimento completa e garantir ali que essa região esteja bem cicatrizada, porque se eu impactar, se eu jogar essa força axial ali de início, eu vou contribuir para a dor e com certeza ser mais lesiva. Então, até as fases de cicatrização e quando aplicar esses tipos de recurso, a gente precisa também estar avaliando. Perfeito. Tati,
eu tenho algumas considerações. Eu fui apresentando e eu fui pensando, né, nas suas colocações. A minha experiência, eu sei que é muito difícil, né, até para adulto, a avaliação funcional, quanto mais para criança, né? Então, realmente, muita gente só faz ergonometria. Só que eu sou muito fã do Copom. E assim, lá na Unifesp, a gente utilizava com adultos e com a criança. Eu sei que a criança ela não vai apontar as questões específicas de lazer, de trabalho, né, dependendo da faixa etária que você está atendendo, mas ele é baseado em 3 domínios de satisfação, de desempenho e satisfação. Então, porque eu uso isso como uma ferramenta para a criança entender que ela está aqui, por que ela tem que melhorar, né? Então, eu adapto, né? Por exemplo, o que você gosta de fazer? Você gosta de brincar? Você gosta na escola, né? No colégio? Como você senta, né? Como que você escreve? Então, a gente traz essas questões como auxílio para que a gente consiga até negociar com a criança, porque é difícil, né? Ela entender que ela tem que fazer o exercício, estica, né? Dobra, né? E eu tenho uma boa experiência com isso até para a mãe, para documentação, né? Qual que é a importância, o que ela quer melhorar, né? Porque ela precisa comer, não é? Então a gente começa a trazer também para a mãe, para a criança, a importância do cotovelo para ela, porque realmente às vezes a mãe nem sabe, né? E a criança também acha que é o cotovelo, acha que é uma parte óssea, mas não entende a parte muito funcional. Então, de repente, tirar algumas questões chaves, tomar banho sozinha, se vestir e trazer para nossa, como uma avaliação, como parte, né, do tratamento. É a minha experiência, não sei se as pessoas têm outra avaliação que utiliza, se quiser abrir o microfone para comentar. Eu acho que a Shirley está... Deixa eu ver. Dá para adaptar as avaliações com imagens para ficar visual para a criança mensurar. Já fiz isso uma vez e deu certo. Realmente, a gente, né, por exemplo, ela não tem flexão, não consegue comer, aí pode dar um set, né, terapêutico, coloca, né, para a criança, como que ela vai fazer esse movimento, né, se ela não, né, como que ela vai colaborar para conseguir essa mobilidade? Que é difícil, né, integrar isso, assim, se ela não fizer, ela não vai melhorar. Ela não entende isso, né? Então, realmente, deixar lúdico e responsável, porque a criança tem que ter uma responsabilidade também, né? Tem que ter noção que ela precisa colaborar para que ela melhore, porque senão pode realmente evoluir para uma sequela, né? Então, eu acho que as questões, ela pode dar criatividade para a terapeuta, falar como que eu vou fazer ela perceber isso. Tem joguinhos de alinhavo também que às vezes uso, lojas educativas aqui, como que eu uso prancha, né, de AVD para que ela se perceba, né, o esquema corporal dela, a imagem corporal, para que ela seja mais participativa. E a outra, eu anotei aqui a outra percepção, por exemplo, eu vi que você utiliza a órtese bem precoce, naquele pós-operatório mesmo, né, na órtese articulada. Aí eu queria ver qual é a adesão, quantos anos tinha aquele pacientinho? 11 aninhos. 11, então eu acho que já colabora mais, né, porque pegar um paciente com a órtese articulada? Isso, tá. Então, eu queria saber da adesão dele, porque ele ficou com 4 semanas com a órtese? Ele ficou 4 semanas depois do fixador externo. E a adesão foi ok? Foi muito bom, assim. Era uma criança que optou por operar, porque ele no arco de movimento, ele tinha, de arco de movimento, ele tinha 20 graus só, muito pouco. Então, ele não conseguia levar a mão à boca.
E quando a gente relatou antes da cirurgia que seria feito um trabalho intenso sobre isso, para que ele realmente conseguisse lavar o rosto, escovar o dente, comer, ele ficou bastante interessado. Ele já entendia, né? 11 anos eu acho que é diferente. Diferente de você pegar aquela menininha do rádio, da cabeça do rádio. Aquela, eu não inseri órtese em momento algum, mesmo com a lesão do interósseo, eu fiz a bandagem, então eu fiz o taping, a kinésio, desculpa, fazendo uma forte tração de pele para que ela tivesse a extensão dos dedos e tivesse essa informação tegumentar, né? Essa estimulação tegumentar. Mas não inseri órtese nela, até porque ela respondeu muito rápido esse retorno à movimentação ativa dos dedos. Então, em uma semana, ela já começou a apresentar a movimentação. Foi bem rápido. E eu acho que é bem difícil inserir órtese para criança, com certeza. Usar à noite, a criança não quer, a criança tira, então, é isso aí. A mãe tira, né? Eu tenho crianças, assim, eu pego mais 7, 9 anos, 11, assim, no máximo. E aí, a minha última paciente, eu tinha que negociar muito com ela para que ela utilizasse a órtese noturna. Foi difícil. Com ela e com a mãe, às vezes não usava, né? Então, a adesão também em órtese com criança não é simples, né? Não é uma coisa que eles aceitam fácil, né? E às vezes a mãe não contribui também. Esquece, né? Fala, ai, não deu, fica com pena, né? Acho que vai incomodar, né, a criança e não utiliza. E aí eu queria te perguntar, voltou a supinação? Ela conseguiu ganhar a supinação? Não. Mas, a do rádio. A cabeça do rádio conseguiu, bonitinha. Faltou 5 graus só, né? Mas aí o doutor, eu conversei com ele, ele falou que como houve um achatamento grande dessa cabeça do rádio, tratada conservador de início e depois uma intervenção cirúrgica, então provavelmente essa limitação iria ficar, mas conforme o crescimento dela, isso iria ficar imperceptível. Acompanha, né? Tá vendo que ela é bem criança, né? E olha como é diferente, né? O comprometimento, às vezes isso no adulto é uma retirada da cabeça, né? Que limita realmente a supinação. E olha, na criança ela teve uma vantagem de conseguir, né, fazer o movimento, recuperar o movimento de supinação, porque às vezes esse tipo de fratura em adulto, o prognóstico assim, não é infrequente a retirada da cabeça do rádio, né? E se fosse um adulto, provavelmente eu continuaria a inserção, não daria alta, porque eu fortaleceria o bíceps, diferente dela, né, que eu encerrei ali na amplitude e dei alta. Então, realmente, tratar de criança não é um mini adulto, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento e, realmente, a minha abordagem ali foi encerrada. Se fosse um adulto, eu continuaria fortalecendo um bíceps, por exemplo. Eu tive um caso também interessante de uma criança, 8 ou 9 anos, eu não estou lembrada agora, mas é filho de um radiologista aqui da cidade e ele fraturou próximo à tuberosidade ali do rádio, bem próximo à inserção do bíceps. E esse fragmento, ele rotacionou em supino e ficou muito difícil para a criança pronar. Bem difícil para a criança pronar. E aí a gente discutiu sobre usar a órtese de tração, não usar a órtese de tração, estimular a pronação ou não, mas foi uma criança tão consciente, tão diferenciada, que foi muito fácil dar exercício para ela, muito fácil, e graças a Deus eu não precisei fazer uma órtese de pronação, porque me dá um trabalho danado. Mas só em terapia ele conquistou, ficou a limitação também de 5, 10 graus de pronação, que o doutor disse que com essa remodelação óssea ele ainda ia crescer, ele ia conquistar a pronação total. Tati, indo para as enquetes agora, durante a sua apresentação, eu fiz algumas e eu perguntei para os participantes, você costuma receber os pacientes pelo cirurgião da mão, ortopedista pediátrico, ortopedista e fisiatra. Então, 33% cirurgião da mão, 33% empatou com ortopedista pediátrico, 22% ortopedista e 1% fisiatra. Surpreendente, né? Que bom que eu nunca recebi de fisiatra.
Acho que quem trabalha em hospitais, né, eu acho que em reabilitação, né, como médico da reabilitação, pode ser que seja isso, né? E me surpreendeu o ortopedista pediátrico, né, receber. Por quê? Porque a gente estudando para ministrar, né, ou pensando nesse workshop, nós percebemos um grande número de trabalhos escritos por ortopedistas pediátricos sobre liberação do cotovelo da criança, principalmente hoje em dia ainda sob anestesia, e um sobre artroscopia. Então, aí a gente é uma reflexão, né? Aonde estão esses pacientes? Né? O que aconteceu com esses pacientes, né? Nesse ponto, né? Não chegaram para uma reabilitação, né? E a gente precisa entender melhor o porquê que eles é tão frequente, né, na revista, principalmente brasileira, de ortopedia pediátrica, o número de trabalhos de liberação, né? Até mais do que de condutas cirúrgicas, né? Pouco se discutem. Então, ali tem abordagem conservadora nessa liberação, quanto cirúrgica. Então, de repente, o que está acontecendo? Não chega numa reabilitação, por isso que a Tati concluiu muito bem na aula dela. É um novo nicho? Acredito que sim, acredito que a gente possa se aproximar desses ortopedistas pediátricos. A impressão que eu tenho é que o cotovelo pediátrico está passando pela mesma história do que foi o cotovelo do adulto. Antigamente, há 15 anos atrás, todo mundo tinha pânico do cotovelo. Não, trauma em cotovelo é ruim, vai ser desastre, vai evoluir para uma desgraça, está condenado, eles falavam. Mas com os avanços cirúrgicos, com a especialidade médica, né? Tanto que o cirurgião de ombro e cotovelo, o mesmo cirurgião da mão abordando, isso veio diminuindo com uma reabilitação mais especializada, né? A terapia da mão, pode ver que ela abraçou esse nicho, o cotovelo, né? Principalmente nas questões das órteses, que tem um papel fundamental para essa articulação. Acredito que a gente tem que fazer isso com o cotovelo pediátrico, né? Pouco a gente observa pelos congressos, né? Não tem muito, eles não falam muito em cotovelo pediátrico, né? Mesmo no tratamento conservador, né? Por quê? Porque chega para o ortopedista pediátrico. Então, acho que a gente tem que abrir esse leque como possibilidade de trabalho mesmo. Eu fiquei com uma esperança assim, de mais um nicho para a terapia da mão. Eu também, né? Se enfiar no ambulatório do ortopedista pediátrico, porque às vezes até eles subestimam, porque a criança, tudo evolui bem na criança, né? Teoricamente, é molinho, né? Não tem, vai, realmente, tem pacientes que evoluem com 2 sessões, né? Mas existem os que não evoluem bem. Por quê? Acredito que uma complexidade, a mãe, né? Uma falta de uma orientação para a mãe. Por que não orientar a mãe, né? Para que ela entenda o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente poderia começar a discutir mais, estar mais presente nos congressos de ortopedia pediátrica, inclusive era para ter um em Santos agora. O brasileiro, eu não sei se, né, pela pandemia, vai ter, enfim. Com certeza, essa parte dos atletas agora, infantil também, cada vez mais sendo competitivos, essa explosão, essa velocidade que essas crianças têm com frouxidão ligamentar, né? Então essas forças vetoriais sendo dissipadas demais para uma região e afrouxando ainda mais outras regiões, né? No caso de arremessadores, por exemplo, as crianças têm um valgo mais acentuado e isso acaba complicando, né? Enfim, eu acho que essa parte dos atletas mirins também vão chegar para a gente e a gente precisa estar preparado para isso. E aí a segunda enquete, Tati, quanto tempo você inicia a reabilitação, né? Na primeira semana, 14%. Após a terceira semana, 86% das terapeutas. Então, quer dizer, a gente não faz órtese, né? Realmente, criança, né? Não dá para imobilizar
né? Uma horta pode realmente, acho que é a tala gestada, ou gesso, né, na verdade, na criança, né? Para que ela não tire, né? Uhum, é. E aí, em relação à eletroterapia, eu perguntei se elas utilizam, 11% sim, e 89% não. Aí não sei quem utiliza, qual a sua experiência, se alguém quer comentar. Na verdade, eu fiquei assim, bem atentada em fazer um dia um cesto com uma criança, mas eu fiquei com medo de cortar ela, sabe, ela sentiu alguma coisa e cortar, assim, né? Ou acabar Eu com o tenho medo vínculo, também. porque Eu assim, tenho medo de... eles já Exato. têm medo, né? Ver o que é isso, né? Que vai, Que né? esse fio aí vai dar choque. Isso. Nossa. Então, eu pensei Oi, bem Rê, no... Oi, posso falar? pode. Oi, Dani. Boa tarde, gente. Oi, Tati, Dani. parabéns Tudo bom, pela sua Dani? aula. Obrigada, amor. Um prazer te ouvir sempre. Obrigada, você sempre está junto, né? Obrigada, viu? Então, sobre a eletro, eu tenho um pouco de experiência. A literatura não contraindica, tá? E nos orienta sempre a introduzir a criança de forma bem segura, assim, comunicando que, olha, eu vou ligar aqui um choquinho, é uma formiguinha que vai começar, tá bom? E assim, de forma lúdica, segura, você coloca a mínima intensidade possível e de preferência, assim, na minha experiência, eu coloco de acordo com o perfil da criança. Aquela criança que é mais manhosa, que é mais sensível, eu nem inicio, tá? Quando eu percebo que é uma criança mais corajosa, aí vamos lá que dá certo. Então, na mínima intensidade possível, você avisa que vem uma formiguinha, a criança, ok, você vai aumentando a intensidade, você programa a sua corrente e tudo bem. Pela minha experiência, as crianças maiores respondem bem, tá? E a menor criança que eu já atendi foi com 9 anos. As crianças menores eu nem tento. Mas assim, meu filho tem 7 anos e meio e pelo perfil dele, ele faria uma boa. Então, eu acho que é por aí. Uma dica, realmente o perfil, né? Eu acho que se for... Porque eu já usei também, mas com 12, mas por uma lesão complexa, enfim, não foi cotovelo, mas foi bem bacana. Mas a literatura não contraindica, não, tá? Uhum. Obrigada, Dani. Aí teve outra enquete, se você utiliza o recurso de realidade virtual, né? 100%, quem respondeu, 100%, né? Os que responderam não utilizam. A não ser como, acredito que talvez no final da terapia, né, assim, para, né, por uma premiação, vamos, né, fazer tal, talvez, eu concordo com você, que eu acho que talvez só vai querer fazer esse tipo, né, de abandonar o exercício, certeza. Isso, aí vai virar uma confusão dentro da sala. Ai, meu Deus, eu tô vendo que a maioria dessas crianças que eu atendo de cotovelo põe fogo no consultório. Mas Nossa. Fica uma Deus. bagunça, né? Às vezes tem que sair atrás, né? É isso. E as enquetes foram essas. Tá, eu acho que a gente pode falar da órtice agora, né? Não fiz enquete porque eu acho que tem mais discussão, não consegui. Eu falei, é melhor desenvolver. Acho que a gente poderia lançar essa da órtice, pensando no adulto também, mas na criança, na hora de remoldar essa órtice progressiva ou seriada, que seja, se há importância do posicionamento do antebraço e se houver o porquê. O que vocês acham? Vocês fazem essa mudança de rotação do antebraço na hora de remoldar uma órtice seriada? Vamos pensar na seriada. Alguém gostaria de comentar?
Mas você pensa, por exemplo, num paciente que está usando uma órtese com objetivo de extensão, Isso, né? De isso. mobilizar em É, extensão e pegar essa isso. órtese e fazer um movimento de supinação para que ela ganhe supinação ou moldar ela em supinação. Não, o meu objetivo é que a criança ganhe extensão. Ela está ali com um ângulo de 45 negativo para extensão, e ele vem para terapia, ele sai com quase 15, quase 10, aí volta na terapia com os 45, então ele está nessa constante, digamos assim. Ele não está melhorando, mantendo esse alongamento plástico que eu fiz em terapia. Ele está só trabalhando esse módulo elástico, digamos. E aí eu preciso fazer com esse tecido deforme, que ele fixe, e que eu vou usar uma órtese seriada. Mas qual é a oposição do antebraço para eu realmente falar que eu vou zerar esse braço? Que eu estou agindo sobre a musculatura. Porque o que eu penso assim, ó, a minha órtese seriada, se vocês pegarem meus pacientes, a órtese seriada, quando eu faço, a minha primeira modelagem é em supino, porque eu vou querer o alongamento do bíceps. Esse é o meu objetivo principal. Então, eu vou querer a deformação tecidual do bíceps braquial. Ok, aí ele chegou de 45 para 30 graus. 25, que seja. E a partir daí tá difícil, tá difícil, tá difícil. O que eu vou fazer para ele ganhar? Porque ele tá precisando de outro músculo ali para ter uma deformação plástica. Então, eu vou pensar que ele tem um braquio radial para ser alongado também. E o braquio radial em supino não vai ser alongado. Então, como que eu vou pensar em moldar essa órtese? Eu vou moldar essa órtese em médio prono ou em pronação. Né? Que aí sim eu vou fazer uma deformação plástica dessa unidade musculotendina e conquistar esse ângulo final até 0 ou próximo de 0, 5 graus. Foi isso que eu fiz com esse menino que eu trouxe o caso dele, que em 4 sessões ele alongou o tecido. Então, por muitas vezes a gente bate na tecla de fazer uma órtese, mas sem pensar numa anatomia, onde a gente quer agir, como que a gente quer trabalhar, e esses detalhes fazem toda a diferença. E se eu ficasse com essa órtese só em supino, tentando remoldar, ele não ia chegar a 0. Não ia. O índice de deformação do bíceps é muito diferente, né, de outro. O braquio radial é bem menor, né, em relação a ser delgado como um bíceps. Mas eu deformei o bíceps até aquela amplitude, e depois eu precisava alongar o braquio radial, então eu precisava ir para o movimento de pronação. E foi isso que eu fiz com ele. E eu acho que, assim, eu não sei se eu tive a felicidade ou a coincidência, mas deu muito certo. E agora estou aplicando em adulto isso também, essa deformação inicial. Eu penso no bíceps, moldo em supino. Quando o paciente começa a ter poucas respostas, eu preciso ter uma manobra diferente, eu vou moldar ou em médio prono ou em pronação, ou ainda faço essa sequência, supino, médio prono, pronação. Eu nunca... Pode falar, Dani. Eu ia falar que geralmente eu não consigo colocar se é uma seriada de extensão, eu geralmente não consigo colocar em supinação, porque esses pacientes já vêm com esse déficit, né? Que é o que a gente mais quer, e às vezes consegue mais em médio prono ou pronação, e depois vai evoluindo para supinação, né? Também é válido, né? Também, com certeza, com certeza. A gente vai buscar conquistar algum deles, e nessa sequência. Né? E de repente, se a gente não modificar o antebraço, a gente não consegue trabalhar todas essas estruturas. E aí vai ficar faltando alguém para ter resposta, e às vezes a gente perdeu o time do negócio só pela moldagem do antebraço. E Tati, você usa exercícios bilaterais, assim, até como, sei lá, uma questão de desafio, de aprendizado por neurônios espelho, e, enfim... É uma boa pergunta. Olha... No adulto a gente faz, às vezes, com peso, por exemplo, ou com terabanho, na criança, né? Eu acho legal, mas olha, confesso que não tenho tanto assim, mas é uma boa coisa para se pensar e fazer, sem dúvida, sem dúvida. Até para a criança poder perceber a diferença de uma viscosidade para outra, que eu preciso fazer com que esse aqui também fique igual ao outro, eu acho que super válido, sem dúvida. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, Rê.
para Tati. Uhum. Tati, você comentou sobre o não fortalecimento, né? E nos Uhum. casos que não são fratura, mas pós-imobilização, uma reabilitação pós-imobilização de instabilidade articular. Até você citou o caso aí da instabilidade do cotovelo, que foi para uma cirurgia. Mas se não fosse para cirurgia, se o tratamento ficasse no conservador, como que você traçaria essa conduta terapêutica, né? Entende? Aí boa pergunta, boa pergunta. Aí sim, aí eu trabalharia os estabilizadores dinâmicos, com certeza. E mais, quanto mais idade a criança tem, mais próximo de um adolescente, a gente pode até pensar no fortalecimento, né? Entre os 14 e 15 anos, e aí o paciente vai ter um pouco mais de rigidez do que uma criança de 5, né? E aí eu trabalhar um tríceps, e trabalhar até bíceps, porque conforme a gente vai alongando esse bíceps, ele vai ficando fraco, né? E aí dificulta a flexão também para o E o paciente. Então, braquio radial também. A gente esquece do braquio radial para a flexão. A gente, às vezes, pode observar, você tem que trabalhar. Você está lá, você trabalha o braquio radial, ele consegue mais flexão, assim. O braquio radial incrível. É o participador principal ali da flexão, né? E o bíceps é o supinador. Então, a gente precisa lembrar da prova e função também e aplicar. Mas em relação ao fortalecimento, se a criança tem um pouco mais de idade, eu trabalho sim. Mas esses pitiquinhos, eu vou só até amplitude para percepção e já termino. Até eu acho que um fortalecimento funcional, né? Porque 14 anos ele faz algum esporte, ele anda de bicicleta, e você traz isso para gestos funcionais. Eu tenho essa experiência e vai bem, né? Do que ficar 1, 2, 3, 4, 5, né? Enfim. E o que eu percebi dessas crianças, as mais longilíneas, magrinhas, que essa idade de 12, 13, 14, 15 anos, os adolescentes são mais magrinhos, né? E alguns longilíneos, o que acontece? Você alonga demais o músculo, ele fica muito fraco depois, ele perde potência. Então, aí, nesses casos, a gente insere um programa de fortalecimento. Então, há casos que precisam, sim. Ok. Uhum. E alguém tem mais alguma questão? Deixa eu ver, acho que eu anotei também de perguntas, acho que era isso mais de reflexão em relação ao órtese, principalmente, né, elétrica, eu tinha algumas dúvidas até quando, e essa questão do atleta, o mirim aí, que vai chegar para a gente cada vez mais. Uhum. Mas é uma boa, você poderia fazer um trabalho, Tati, em relação ao posicionamento do antebraço para o ganho final de extensão. Um trabalho porque, assim, legal, né? Não quero mais trabalho, não. Porque eu tenho experiência, sempre fiz em médio prono, né? Assim, e no começo e no início, supinado, e não é uma regra, você vai reavaliar e vai ver o que ele necessita. É igual, né? A Dani falou, às vezes é difícil abordar o supino, né? de alto, né? Porque se tiver grande déficit de supino, aí você pode lançar mão de outro tipo de órtese para poder ganhar supinação também, né? Então, mas em relação à extensão, poderia fazer um trabalho para ver se tem diferença estatística, né, significante entre neutro Verdade. E pronado, né? Realmente. Porque pronado tem que pegar toda a região do punho, né? Enfim, né? É uma órtese maior, né? Mais longa, enfim. Mas é interessante. E o que mais? Eu acho que era isso que eu anotei também aqui para discutir. Mas é isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai além, menos a gente sabe, né? Mais insegura a gente fica, né? Mais insegura. Mas é bacana. Eu acho que tem muita coisa ainda sem resposta, né? Então quer dizer que tem muita coisa para ser feita e principalmente de começar um trabalho. Você tem contato, Dani, com ortopedista
Não, então, hoje eu vim aqui aprender mesmo, porque eu tenho pouca experiência com criança, eu recebo mais umas sequelas, umas neuropraxias pós-trauma, sabe? Uhum. Essa semana eu recebi um caso de um ortopedista pediátrico e até discuti o caso com a Tati me ajudou aí, Uhum. né? E foi o primeiro caso de ortopedista pediátrico. E aí, aproveitando esse gancho, Tati, eu tenho uma curiosidade, assim, da relação do terapeuta com o ortopedista pediátrico, porque, assim, com o cirurgião de mão é redondo, né? A gente fala a mesma linguagem, a gente pensa igual, e com o ortopedista pediátrico, você vê alguma diferença, assim? Você acaba, como que eu te pergunto? Você tem mais dominância na conduta terapêutica? É um pouco diferente? Olha, essa possibilidade que a gente tem de trabalhar com o ortopedista pediátrico, eu acho que faz todo o diferencial, né? O que eu vejo assim, dela especificamente, que está na clínica comigo, ela não conhece muito sobre as órteses, né? O que eles têm mais de conhecimento são as órteses de membro inferior. Estou falando do caso ela, não estou generalizando, né? Porque eles fazem mais cirurgia neuromuscular, digamos assim. E a ortopedia, o trauma mesmo, eles passam a conhecer com um serviço especializado. Então, eu tive esse privilégio de ter ali na clínica, de mostrar as ordens que eu faço, de conversar sobre até onde a gente pode atuar, como a gente pode atuar, as patologias, e aí ela foi abrindo um espaço para mim, discutindo, e eu fui conquistando aos poucos. Eu acho que essa é a visão e esse é o trabalho que a gente tem que prospectar em relação à ortopedia pediátrica. Tem outros 2 ortopedistas pediátricos aqui na cidade, 2 ou 3, se eu não me engano, mas eles trabalham também muito voltados com a parte neuromuscular. Então, a paralisia cerebral, a mielo e outros tipos que não são tão Acho que relacionados ao trauma pé terapêutico. torto, né? Eles fazem muito pé torto Isso, congênito, então... isso. Mas também, mas acho que talvez grande incapacidade, né? Complexidade, então acho que acabou nem Mas um eu cotovelinho. concordo eu concordo com vocês que é um nicho que a gente tem que atuar. Esse caso que eu recebi nem era cotovelo, mas era punho. É um caso que é uma imobilização de punho que precisava imobilizar cotovelo também. Uhum. E a criança ficou um mês imobilizada com gesso sintético. Ah, um mês, olha. Entendeu? E assim, o ortopedista nem conhecia a órtese. Pois E é. aí, quando eu fiz a órtese e mandei a foto para ele, ele achou aquilo incrível, entendeu? Então, Ah lá, assim, tá vendo? é uma área que a gente precisa entrar, É. realmente. Eu peguei um punho também, onde eu sugeri, ele tinha pedido um maxilopalmar, e aí eu sugeri a Munster para ele, ele falou, ai, mas como que é essa órtese? Aí até você explicar, até você falar, ele também não conhecia, e aí ele falou, olha, que legal, então pode fazer sim. Então eu vejo que eles não conhecem muitos recursos que a gente tem até onde a gente pode chegar. Então vai ser uma união muito boa, muito próspera, com certeza. Lá no Vita, a nossa experiência é que os ortopedistas pediátricos, eles pedem a imobilização, mas essas crianças não voltam. Mobiliza, tira a imobilização e não voltam mais, assim. Geralmente os que encaminham são os cirurgiões de mão, ou na grande maioria os cirurgiões de cotovelo. Por alguma sequela, alguma coisa Sim, também. pegam as sequelas. E agora, Mas eu vejo que a população, que não são os terapeutas, as pessoas, né, as pessoas normais, estão falando cada vez mais em ortopedista pediátrico, né? Então, você vê uma mãe, uma colega falando, ai, a criança machucou, onde eu levei? Eu levei no ortopedista pediátrico. Ah, eu machuquei o cotovelo. Onde você levou? Ah, no ortopedista pediátrico. Onde Sim. você levou? Antes era só no ortopedista, ou no especialista de mão, de cotovelo, o que for. Mas hoje, seja membro superior ou inferior, É. fala muito do ortopedista pediátrico, coisa que não falava antes, né? Sim, porque eles têm uma sociedade, né? E eles são os que mais escrevem sobre lesões do cotovelo pediátrico, né?
Então, talvez realmente falte uma aproximação dos terapeutas com eles. Tenho certeza que vamos prosperar. Aqui na cidade acabou de chegar uma especialista ela fez com a Giana. Olha que legal. Na turma dela, passou mão com ela, mas fez no hospital, Pequeno Príncipe, em Curitiba. Olha, bem formada. Uhum. Bem Legal. bacana. Não, ainda tem o cirurgião de ombro, tem o especialista em ombro que faz cotovelo Que também. Então, olha quantas É pessoas quase tratando. uma terra de ninguém, né? Todo mundo mexe. Exato. Né? E o cirurgião da mão, que eu acredito que vai mais pela complexidade, né? Quando tem uma lesão complexa, difícil, pelo menos o Felipe aqui aborda as complexidades, as coisas bem difíceis, com lesão nervosa associada, enfim. Essa montégia que ele comentou, o doutor que eu trabalho comentou também, da mesma forma com a osteotomia da una, que às vezes passa despercebido em criança mesmo, porque a una, ela não dá o traço de fratura, ela só deforma, né? E aí, você desconfiar de uma lesão isolada de cabeça de rádio em criança de 5 anos, isso é muito difícil, né? Muito difícil, muito raro. Então, passou... E aí, hoje, a criança aí com 7, 8, quase 8 anos, precisa de uma osteotomia da una, e aí a mãe não quer fazer, e, enfim, então, complicado, né? E tá lá com a cabeça do rádio no chão, faz flex, tensão, fica lá. Coitada, tadinha. Ai. Pois é. Então, acho que é isso, pessoal, já são 4h37. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês, pela confiança. Eu acho que teve, por ser um tema pediátrico, acho que teve um grande público, né? Acho que não é todo mundo realmente que faz, que consegue atuar, mas obrigada. Espero ver todas vocês sempre aqui com a gente, e lembrar que a gente aceita dicas, sugestões, artigos. É só mandar um e-mail para o De Mãos Dadas, rs@gmail.com. Boa tarde, desejo um ótimo fim de semana para todos. Tati? Obrigada, pessoal. Também quero agradecer mais uma tarde aí de aprendizado com vocês e a confiança de estar aqui, né, ouvindo o que a gente tem para passar. Só gratidão. Obrigada mesmo, viu? Bom final de semana para todo mundo. Vamos tirar uma fotozinha. A Eduarda tira. Só vou esperar avisa. só abrir a câmera, daí eu aviso. Uhum. Agora é o momento dos cabelos. Exato. Vamos lá, deixa eu ver. A mão já é involuntária. 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, turma. Obrigada. Tchau, tchau. Raul quer sair já. Oi, Raul. Vem ver a tia Tati. Vem, falou aí para ela. Vem cá. Vem cá, Raul, vem cá. Fala oi que a gente já vai passear daqui a pouco. Aqui. Olha oi pra ela. Ai, que gordinho. Gordinho, tava dormindo. Olha, Obrigado, olha isso. Ai, legal, né? Se vê. Tanta coisa para fazer, né, com as crianças, gente. Meu Deus. Mas eu lembro, falando disso, eu lembrei que eu tinha uma criança tão arteira que eu atendia, mas tão arteira, que uma vez ela teve um chilique lá na maca e estava com o infra do lado, mas meteu o pé no infra, quebrou, estilhaçou a lâmpada para a sala inteira. Nossa, meu. Tá. Nossa. E chega uma hora que você vai pegando liberdade com as crianças,